Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas 5, do 5 ao 11. Glória a Deus. Oh Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, meu Pai. Grandes coisas o Senhor já fez essa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala com os teus servos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas 5, do 5 a 11. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Aleluia. E rompia-se a rede. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto e apoderasse dele e de todos os que dele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus lhe disse a Simão: não tenhas de agora em diante, não temas, de agora em diante sereis pescador de homens. Aleluia. E, levando os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem ficar à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dá entendimento e sabedoria nesse tempo. Nesse tempo eu e a pastora tem orado, tem jejuado, e Deus trouxe essa palavra ao nosso coração, ao meu coração, para testificar essa semana tudo aquilo que Deus me mostrou e me falou. E temos um título, e o título é Ser Servo. Ser servo. Apaga a luz, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acender. Pastor, ser servo? Sim, ser servo. Essa semana Deus estava falando muito ao meu coração de ser servo. O que é ser servo? Realmente ser um servo. Se estamos aqui, nós fizemos uma escolha. Decidimos por livre e espontânea vontade aceitar Jesus como o único Senhor Salvador. Nós decidimos descer as águas para quem já é batizado. Então foi uma escolha que nós fizemos. Ninguém nos obrigou. Ninguém botou uma arma na nossa cabeça e falou que nós tínhamos que fazer isso. Não, foi por livre e espontânea vontade. Decidimos a ser servo. Então o título dessa noite é Ser Servo. E ser servo lembra de quem? Lembra-se de Jesus, que fez algo que nenhum de nós seria capaz de fazer, mas Ele veio e fez com excelência. Fez para mostrar para mim e para você que tem possibilidade e é capaz de ser servo aqui nessa terra. Ser servo e fiel. Só que ele aqui, Deus mostrou, né, dentro de várias palavras da Bíblia, ele me mostrou essa. Mas tem várias que mostram a caminhada de Jesus. Só que eu trouxe aqui essa palavra para mostrar para os irmãos, para mostrar para a igreja que Jesus veio ao mundo e ele veio aqui e já começou a analisar, ele já começou a observar quem ele ia levantar. Quem ele ia levantar para ser os 12 discípulos dele. Ele veio com a missão para ser cumprida. Estamos aqui para cumprir uma missão ordenada por Deus. Você crê nisso? Estamos aqui em missão, amados.
Se você não entendeu ainda que você é um servo e um homem e uma mulher que tem uma missão para ser cumprida nessa terra, hoje é dia de Deus tirar todas as escamas dos seus olhos, para que você creia e acredite que você é servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E assim Jesus andando à beira-mar, eu creio, porque que meu irmão Eduardo já testificou, quando eu leio a palavra de Deus, eu me torno lá dentro, eu entro lá dentro da história e começo a ver. E Jesus andando à beira-mar começou a analisar, porque a palavra de Deus aqui nos diz que ele já estava no barco, ele já tinha andado para lá e para cá, ele já estava pregando as boas-vindas, ele já estava pregando a palavra de Deus, ele já estava mostrando o porquê e o para que ele veio nessa terra. Só que ao mesmo tempo ele estava a serviço, ele estava de olho, ei, quem eu vou chamar? Quem eu vou levantar para andar ao meu lado? Quem eu vou escolher? Porque nós escolhemos, mas quem bate o martelo é Deus. Eu e a pastora escolhemos aqui 3 casais para ser os diáconos da igreja escolhida do Ministério da Verdade. 3 mulheres e 3 homens, casados, totalmente alinhados na presença do Senhor, dizimistas, ofertantes, servo do Senhor, escuta e obedece, eis-me aqui. Então a gente escolhemos e Deus concretizou batendo o martelo. Glória a Deus. E Jesus andando nessa terra, ele fez dessa forma. Ele escolheu os seus 12, escolheu a dedo, amado. Não é aleatório, não é por acaso. Se estamos aqui, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos trouxe aqui. Você não veio aqui por acaso, você não está escutando o pastor Elton falando por acaso. Tem um porquê, tem um para quê. Jesus andando aqui neste mundo, ele chamou, convidou os seus 12. Ei, vem, faça isso que eu te ordeno a fazer. Senhor, a palavra diz aqui, Senhor, a noite toda tentamos, mas com a sua direção, a forma que o Senhor tem nos ordenado, farei da forma que o Senhor está mandando. Muitas vezes alguém vai estar pedindo para você fazer algo que você já fez muitos anos da sua vida, mas se for Deus que está mandando você fazer, faça novamente, faça de novo. É da mesma forma, mas faça, porque agora você está debaixo de direção de Deus. Faça da forma que foi instruída a que você faça. E assim, os pescadores que estavam ali, ele escolhendo ali, Pedro, João, Tiago, e foi escolhendo os pescadores de quê? De peixe. Mas ao longo da trajetória, ao longo da palavra aqui, diz que agora vocês vão deixar de ser pescador e vão ser pescador de homens. Aleluia. E assim alegra o nosso coração, porque não importa o que nós fazemos, não importa qual a nossa profissão, o importante é que nós estamos todos aqui reunidos na casa do Senhor, louvando e glorificando a um só Deus, que é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele não escolhe os capacitados, ele escolhe as pessoas para o capacitar. Glória a Deus. E eu fui orando a Deus, Senhor, quem aqui nunca fez uma pergunta, por que eu? Por que logo eu? E Deus me respondeu, você sabe por quê? Porque naquele dia que eu fui lá no Hospital Santa Rita, foi eu que fui lá te escolher. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Eu que tirei você do vale da sombra da morte para te tornar alguém na vida. Para te tornar alguém. Ei, se você está aqui, foi Deus que foi lá te tirar. Foi Deus que te convidou. Da mesma forma que chamou os seus 12 discípulos, Deus fez isso comigo e está fazendo com você. Já fez com você. É assim que Jesus faz conosco. O que cabe a mim e cabe a você é uma decisão, escolher ser servo. Eu naquele dia eu escolhi por livre e espontânea vontade. Pastor, mas foi na dor. Sim, a palavra de Deus diz que ou é pelo amor ou pela dor. Não há outro caminho. Eu fui pela dor.
Glória a Deus, eu louvo e agradeço ao Senhor, que foi pela dor, mas eu glorifico a Deus por naquele dia Ele não ter tirado a minha vida, que Ele poderia também, Ele poderia, mas quem tem chamado não morre, quem tem propósito não morre. Se você tem propósito nessa terra, pode esperar no Senhor, que vai se cumprir. Só que naquele dia eu tinha uma escolha, eu tinha uma decisão. Eu decidi, falei para Deus naquele dia, eu não falei para homens, mas falei para Deus: Senhor, de hoje em diante eu me torno um teu servo. De hoje em diante me tira daqui para eu te louvar, te glorificar com amor, fidelidade e honestidade. E assim Deus fez na minha vida. E assim que eu me converti, assim que eu comecei a viver as grandezas do Senhor, todo tempo veio os levantes, todo tempo vai vir os levantes. Vai vir a seta, vai vir os dados inflamáveis. Cabe a você decidir se você é servo ou não. A escolha foi feita lá no passado, mas que até a volta de Cristo vai continuar sobre a sua porta. A igreja está entendendo? Glória a Deus. A decisão de ser servo passou a ser dos 12 discípulos. Eles falaram o quê? A vida toda pescando, eu passo a ser servo do Senhor. Imediatamente o que eles fizeram? Largaram as redes, deixando o barco lá na terra. Agora vamos seguir ao Senhor, mestre. Entende? Eles poderiam ter falado: não, Senhor, fica com a gente, toda pesca vai dar bom, toda pesca vai dar certo agora, o Senhor está conosco. Não, Senhor, eu não sou nem digno de o Senhor estar perto de mim, porque eu sou tão pecador. Simão fala. Ainda hoje você deixará de ser pescador de peixe e se tornará pescador de homens. Foi uma decisão, é uma escolha que nós devemos fazer. Não é uma escolha aleatória. Vai, chega lá na frente, cai. Não, tira esse pensamento. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já foi longe demais para retroceder, para voltar atrás. Chega de pensar dessa forma, chega de agir dessa forma. É de hoje em diante. E assim, quando eu saí daquele hospital, foi assim que eu comecei a praticar. Primeiro, a agradecer a Deus, agradecer a pastora, agradecer todos aqueles que me capacitavam. Só que no meio de tudo isso veio os levantes. Só que eu suportei. A sua bênção para chegar, você vai ter que suportar. Só que Deus começou a me usar, a ganhar almas para Jesus. E assim eu ganhei a alma do meu pai para Jesus. Algo que era uma coisa impossível, mas para Deus não há nada impossível. E assim meu pai aceitou Jesus como único Senhor Salvador. Glória a Deus. Só que 1 mês e 15 dias após ele ter aceitado, Deus levou. Nossa, foi um baque muito grande. 1 ano depois, Deus permitiu levar o meu pastor. Um pastor que era daqui de casa, tomava café juntos, estava aqui conosco 2, 3 horas da manhã, ligando para ir para monte, e aquela alegria toda, e eu e a pastora vivendo os melhores momentos, evangelizando, e indo, e Deus permite que ele fosse morto por 2 jovens, 16 e 17 anos. E eu, naquela agonia, cheguei ao ponto de ir lá e presenciar a cena toda. E eu fiquei me questionando a Deus: Senhor, foi para isso que eu saí do mundo? Para ver 2 jovens matando o meu pastor? E eu fiquei questionando a Deus. E a seta e os dados inflamados vinham de todos os lados. Eu, naquela agonia, cheguei em casa, avisei para a pastora e nós foi avisar para a irmã Regiane. Era por volta de 11 e pouco, meia-noite. E naquele dia eu fui um dos dias mais confrontantes da minha vida.
E quando a gente falando para a irmã Regiane que nós tínhamos perdido o nosso pastor, que era o pastor dela também, e o telefone toca. Alô? Eu era conhecido como Tom. Alô? Nós estamos sabendo o que já aconteceu. Só que eles não chegaram aqui ainda. O que você quer que nós fazemos quando eles chegar aqui? Foi uma ligação do presídio, amados. Alguém que me conhecia de lá. O telefone tocou. Eu olhei para a pastora, olhei para a Regiane e fiquei sem chão. Porque ali era o próprio Satanás querendo uma confirmação para que eu assinasse a minha sentença. Era um papel, era uma declaração que Satanás traz sobre a sua vida todo o tempo para te mostrar: assina, faça. E ali eu engoli e falei: eu não quero que faça nada com eles, porque o que tem para eles é o meu Deus que vai dar para eles. Porque eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador, e hoje eu sou um homem temente ao Senhor. Não haverá sangue derramado pelas minhas mãos, não, nem pelo meu comando, porque eu quero ganhar vidas para Jesus. Amados, todo tempo e toda hora Satanás vai te mostrar um documento para que você assine. O pecado não vem por acaso, ele vem com um documento, que nem a pastora prega. Se você assinar, é que ele vem. Ele precisa de uma assinatura. Quando você aceita Jesus como único Senhor Salvador, que você se torna uma pessoa evangélica, que você se torna uma pessoa cristã, você só cai se você assinar. Tenha cuidado para que você veja bem o que você tem assinado. Veja bem o que você tem deixado afetar a sua mente, afetar o seu físico. Se posicione como um servo e temente do Senhor. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer. Está levantando um novo exército de verdadeiros combatentes, aqueles que é firme na rocha. E assim Jesus levantou os 12 discípulos dele, andando ao lado dele, sendo instruído ao lado dele, sendo instruído passo a passo. Só que muitos não entenderam que dos 12 só tinha 3 a mais chegado. Como assim, pastor? Era dos 3 mais achegados. Era aqueles que estavam colados, é aqueles que estão junto o tempo todo. É aqueles que falam assim: eis-me aqui, mestre. Mas os 12 andavam juntos, mas tinha 3 mais achegados. Eu não sei quem Deus está te mostrando, mas vai ter os mais chegados sobre a sua vida. Vai ter aqueles que você vai ter que compartilhar. Você vai ter que pedir direção. Você vai ter que pedir aconselhamento. Você vai ter que estar o tempo todo junto, em um só propósito. Aqui está pastores aqui de livre acesso. Glória a Deus. E dos 3 a mais chegados, dos 12, a palavra de Deus aqui diz que tinha um que era o mais próximo. Alguém sabe? João. Glória a Deus. Era o mais próximo, era o que descansava no ombro de Jesus. É aquele que todo o tempo estava ali: eis-me aqui, Senhor, o que eu faço? Mas também descansava no ombro de Jesus. Queria estar perto o tempo todo. Queira estar perto de alguém que acrescenta na tua vida. Queira estar sempre perto de quem bota você para cima, de quem te leva para outro nível, para quem te fala: ei, o verdadeiro amigo é aquele que fala: você está errado, sai daí, se afaste de fulano, de ciclano. Não está vendo que ele está trazendo uma documentação e se você assinar você vai cair? Você não está vendo que essa pessoa não vai te acrescentar em nada? E assim foi os 12 que andou com Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus.
Mas ficou os 11. Ficou os 11 para quê? Para levar as boas-vindas, para levar o que eles tinham visto. Só que quando eles foram levar o que já tinha visto, o que já tinha presenciado, não havia ainda Jesus, após a morte de Jesus, ao terceiro dia ele ressuscita, amados. E quando ele ressuscita, ele fica 40 dias ainda, instruindo, mostrando, revelando, falando: ei, vem por aqui, vocês agora vão fazer assim, vocês vão fazer dessa forma, porque agora vocês deixaram de ser discípulos e estão se tornando ser servo. Seja servo do Senhor. Seja servo do Senhor. Com 11 discípulos fez o que fez. Hoje estamos aqui por causa dos 11 discípulos. Glória a Deus. Os 11 reuniu os seus 70. Os 70 foi para os 120. Olha para você ver. Por quê? Porque fizeram uma decisão e uma escolha, se tornando servo do Senhor. Você só vai ganhar almas para Jesus quando você em si próprio se tornar um servo completamente. Não ganha almas para Jesus enquanto você realmente não se tornar um servo. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Vai tentar pelas suas forças. E não é pelas nossas forças. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Quem é este homem, amados? É você mesmo. É você. Maldito o homem que confia no outro homem. O outro homem é o que há dentro de nós. A carne é fraca, mas o Espírito tem que estar forte. Todo o tempo eu já preguei isso. É uma briga entre carne e Espírito o tempo todo. A carne vai o tempo todo querer que você assine. Mas se você não tiver forte no Espírito, você vai assinar. Esteja pronto. E a tempo e a fora de tempo. Entendendo que você é um servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E orando ao Senhor com essa passagem aqui que eu falei, que eu preguei aqui para a igreja, dos 12, dos 3 a mais chegado, de um que era mais colado. Deus me deu aqui uma passagem que eu quero compartilhar. Aleluia. Ser servo ou ser escravo? Quem é servo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ser servo ou ser escravo? Porque um dia eu fui escravo. Eu confesso. Eu creio que muitos aqui confessam que um dia foi escravo. Aleluia. Mas quando Jesus entra, você deixa de ser escravo e passa a ser servo. Você não fica oscilando entre um e outro. Hoje eu sou servo, amanhã eu sou escravo. Hoje eu sou escravo, amanhã eu sou servo. Decida, saia de cima do muro. Decida. Passa a ser completamente servo do Senhor. Servo do que Deus tem falado para você. Ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você um dia foi escravo, agora você não é mais. Escravo, amado, não tem postura. Escravo anda de cabeça baixa. Escravo anda cacundo. Porque ele não anda, ele é controlado. Servo não. Servo ele pode passar pela prova que estiver passando. Ele ergue a cabeça e fala: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu escolhi, decidi ser servo do Senhor. Ele ergue a cabeça e ele tem essa visão, essa certeza e essa convicção de ser servo. Sou servo, escravo nunca mais. E assim Deus vai te capacitando, te instruindo. O povo do Egito era escravo. Receberam uma missão ordenada por Deus, que fazia aquela trajetória. Em pouco tempo gastaram 40 anos. Vocês sabem a história do Egito. Por teima, por ficar oscilando, por ficar dando ouvido a um e a outro. Pare de ficar dando ouvido porque não é de Deus. Esqueça
Não escute o que o escravo diz. Escute o que servo fala. Porque servo fala, escravo diz. Está entendendo, igreja? Diz ao vento, diz pelos cotovelos, escravo. Não sabe nem o que está dizendo, nem a si próprio consegue saber o que é servo, o que é escravo. O servo, ele olha para você e fala: irmão, levanta a cabeça, olha para cima, você é mais do que vencedor, você vai vencer, você vai conseguir. Ei, mas a situação que eu vivo, nada está dizendo isso, mas você vai vencer, irmão. Glória a Deus. Porque Jesus venceu e mostrou para mim e para você que é possível e que é capaz nós vencer também. Vencer como servo do Senhor. Quando a palavra diz o quê? Aquele que perseverar até o fim herdará o galardão. Está mostrando para mim e para você que é possível e é capaz você viver uma vida completamente sendo servo, sendo temente ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem essa diferença. O servo, ele é ovelha. O servo, ele não é bode. O servo, ele não é lobo. O servo é servo. Servo é servo. Faça chuva ou faça sol, ele continuar sendo servo. Não vai ficar oscilando entre servo e escravo. Pare de ser escravo do pecado. Tire o carrapicho, tire a bagagem antiga, em nome do Senhor Jesus. Esquece quem você foi ou deixou de ser. É quem você se tornou em Cristo Jesus. Ei, mas pastor, o Senhor já foi isso, foi aquilo. Eu fui, não sou mais. Eu fui porque eu era escravo, agora eu me tornei servo do Senhor. Hoje eu vivo uma vida santificada em Cristo Jesus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma decisão, é uma escolha que você vai ter que fazer. Você não pode retroceder. Não pode olhar para trás e se tornar estátua de sal, que nem eu preguei no último culto. E toda vez que você olhar para trás, você vai virar estátua. Vai paralisar no quem você foi. Esquece isso em nome do Senhor Jesus. Jesus andou, levantou sua equipe de 12. Um se corrompeu ao ponto de não ter arrependimento. Mas os 11 que ficou fez algo sobrenatural após a morte de Jesus. Eles fez. Só que tem cristão só vendo quando Pedro nega Cristo 3 vezes. Só vê Tomé quando fala assim: eu só acredito vendo. Só vê os erros deles, mas não vê quem eles se tornaram após o Espírito Santo de Deus habitar sobre a vida deles. Porque ele foi, mas deixou o Consolador. E o Espírito Santo de Deus só veio após que ele foi. A igreja está entendendo? O Espírito Santo só veio naqueles 11 homens que foi escolhido por Jesus depois. Foi depois que eles ganhou autoridade para expulsar. Foi depois que eles ganhou o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aí tem evangélico vendo só os erros. Fulano errou, Davi errava, mas Davi era segundo o coração de Deus. Pare de ver os erros dos homens da Bíblia que cometeram. Vejam que eles foi após o erro deles. Vejam quem eles se tornaram após o erro deles. Você não é mais o mesmo. Deus te tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não pode ficar vivendo o passado. Ficou para trás, foi jogado no mar do esquecimento. Traga, mas traga como testemunho na casa do Senhor, para edificar os que estão entrando. É para isso que serve o seu testemunho. É para isso que vai edificar a casa do Senhor. Não para você ficar todo o tempo: se fosse antigamente, eu descia do sal. Se fosse antigamente, eu já tinha resolvido do meu jeito. Ei, você está falando, é porque teu coração está cheio.
rever o seu cristianismo, rever o que Deus tem falado sobre você, rever a sua conversão, rever o que Deus está falando sobre a sua vida. A partir do momento que você se torna servo do Senhor, você tem que ver as coisas de outro jeito, você tem que falar de outro jeito, você tem que se comportar de outro jeito, você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim Deus vai tirando os escravos que começam a chegar perto de você. Porque um dia nós éramos escravos, hoje nós somos servos. Mas não quer dizer que os escravos não vão te beirar. Mas quando te beirar, mostre quem você é agora. Mostre que agora você deixou de ser escravo e passou a ser servo. Mostre a sua servidão na casa do Senhor. Mostre a sua servidão em jejum, em oração, em obediência na casa de Deus. Primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não antecipa antes de você se tornar realmente um servo do Senhor. Porque servo não padece. Nunca vi mendigar o pão. Nunca vi um servo mendigando o pão. É servo? Aceite o que está vindo sobre a tua vida. É servo? Aceite o que está acontecendo sobre a sua vida. Porque a noite pode ser a noite chorando, mas a alegria vem pela manhã. Suporte, resista. Resista, amado. Não é quem nós fomos, é o que nós vamos ser. Glória a Deus. Quero deixar uma chave para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. A marca de um escolhido é a perseverança. Hoje vai ter só essa chave. A marca de um escolhido é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim herdará. Você quer herdar o reino do céu? Deus está te dizendo: seja servo e persevere até o fim. Resista às tentações do demônio. Resista às tentações, às flechas que vão vir sobre a sua vida. Principalmente quando você botar na sua mente, na sua vida, que você agora é um servo do Senhor. Porque quem não é servo não é atacado. Quem não dá fruto não é lançado a pedra. Quem não dá fruto não tem um porquê nem um pra quê ser confrontado. Está sendo confrontado? Está sendo atacado? É porque você está sendo servo. Ah, mas é nos quatro cantos, para onde eu olho eu estou sendo atacado em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus pela tua vida. Você é servo então. Foi na área financeira, pastor? Glória a Deus. Você é servo. Foi na área sentimental? Glória a Deus. Sinal que tem uma coisa boa chegando. Sinal que tem coisa boa chegando. Eu e a pastora pregamos, falamos isso o tempo todo. Sempre quando vê um levante grande sobre a nossa vida, a gente às vezes até ri. Senhor, o que o Senhor está mandando aí? O Senhor está mandando algo muito bom. Porque esse levante está forte, está grande. Nós rimos. Porque a gente entendeu. A gente entende que nós deixamos de ser escravo e passamos a ser servo. E o servo do Senhor vai ser todo o tempo afrontado e atacado. Mas que amanhã cantará o hino da vitória no altar. Suba no altar depois e conte. Todo testemunho que é subido aqui no altar e contado foi pode ter certeza disso que eu estou falando, amados. É após uma grande guerra. É após uma grande batalha. Você não viveu mamão com açúcar e veio aqui ainda testemunhou, não. Você viveu só a misericórdia para depois cantar o hino da vitória. Vai ser assim, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. A marca de um escolhido é a perseverança. Nós temos que perseverar. Temos que encarar a vida como ela é. Encarar as coisas como ela tem acontecido. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Quer vencer na vida? Lembra que eu falei aquele dia?
acorde cedo e durma tarde. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, porque quem dorme muito vive pouco. É verdade, Senhor. Quantos muito vivem, outros dormem. E muitos dormem espiritualmente. Acorda tu que dorme. Acorda você que dorme espiritualmente. Abre o teu olho. Veja o que Deus está falando para você. Se posicione como servo, como ovelha do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Lembrando aqui dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Após Jesus ter ido, dizendo: eu vou, mas vou deixar o Consolador. E quando Jesus foi, tem uma passagem que diz, eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Atos 2. Glória a Deus. Em Atos 2 diz, glória a Deus. Após Jesus ficar 40 dias ministrando, direcionando, falando para mim e para você e para muitos, você hoje está deixando de ser escravo e passando a ser servo. Ele diz assim, ó: cumprindo-se um dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas compartilhadas como que de língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas estranhas, conforme o Espírito Santo o conduzia. Glória a Deus. Só que aqui diz que não estava só os 11, tinha muitos reunidos naquele momento. E peça e receberá. Peça e receberá. O Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar como um vento impetuoso e mostrou que o Espírito Santo descia sobre aquele povo, sobre aquele lugar, sobre aquelas ovelhas, sobre aqueles servos do Senhor. Aqueles que ser servo, eles precisam ser diferenciados, eles precisam ter algo diferente sobre a vida deles, o comportamento, o jeito de orar, o jeito de pregar, o jeito de ser. Glória a Deus.